Hoje a gente vai conversar sobre descanso. E talvez você seja como eu, que sempre teve dificuldade para dormir. E é sério, eu tenho dificuldade para dormir desde que eu tinha mais ou menos aí 5, 6 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho dificuldade para dormir. Eu ficava lendo na cama até umas horas para ver se o sono batia, né? Isso desde muito pequeno. O tempo foi passando, né? Isso, de certo modo, foi me afetando. Até porque, pô, treinava bastante, meu corpo precisava de descanso, mas eu não conseguia dormir direito. O tempo foi passando, adolescência. Nossa, adolescência foi um caos, que eu tinha muita coisa para fazer, muita coisa para estudar. E às vezes eu deitava na cama, o sono não vinha. Ficava lendo até, sei lá, 2, 3 da manhã. E acordava 6h30, 7 horas. Tranquilo assim, né? Bom, tranquilo entre aspas, já vou explicar por quê. Mas o interessante é que isso foi refletindo desde que eu era pequeno até chegar na minha fase adulta, onde eu treinava e trabalhava ainda mais e mesmo assim não conseguia dormir. E era engraçado que eu tinha sono durante o dia inteiro, mas eu deixava o sono pra noite. Chegava à noite, quem disse que eu conseguia dormir? E aí eu fui vendo que isso foi destruindo de certo modo o meu físico. Isso porque quando você está dormindo, o seu corpo ele aproveita para repor e literalmente relaxar ou reconstruir algumas coisas do seu dia que foram afetadas. Uma delas é a sua musculatura, porque quando você está dormindo, você está relaxando, você está em estado de repouso quase total, que o seu corpo como um todo ele não desliga, ele entra em modo de repouso, sua mente precisa entrar em modo de repouso, mas o seu, os seus músculos eles estão aproveitando para fazer aquela recalibragem assim, do sistema. Ele vai liberar uma série de substâncias que vão reconstruir a sua musculatura. Ainda mais se você pratica exercício, se não, né? Porque você está aqui no canal, você já precisa estar praticando seus exercícios. E eu venho alertando vocês já há bastante tempo. Mas quando você está praticando exercício, o seu corpo ele vai literalmente romper as fibras musculares e vai substituir elas por fibras maiores, mais fortes, mais resistentes. É isso que acontece quando você pratica exercício. Por isso que é natural que aconteça uma hipertrofia. Hiper, maior, crescer. Trofiar é o desenvolvimento. O, o que é o contrário também, literalmente, da atrofia, que é a regressão disso. Que é o contrário, literalmente, da hipertrofia. Quando você não usa a sua musculatura, vai acontecer naturalmente de atrofiar a sua musculatura, igual. Não sei se você já passou pela experiência de fraturar algum osso ou ter que ficar com alguma parte do seu corpo parada durante muito tempo. É natural que essa parte do seu corpo ela diminua. Então eu já quebrei pulso aqui, já quebrei tornozelo, enfim. Eu lembro que quando tirava o gesso, o braço parecia que estava pequenininho assim, ou o pé. Mas completamente natural, porque você tá sem poder utilizar aquela parte do seu corpo. Isso é o que acontece com a sua musculatura e durante a noite você está repondo essa musculatura, né? O seu corpo está entrando em atividade por causa do relaxamento do seu cérebro para você conseguir no dia seguinte usar de novo a sua musculatura. E aí o descanso ele se torna necessário para que você consiga cumprir com esse equilíbrio do seu corpo. E aí, por buscar essas coisas em relação à minha falta de sono, eu já tentei trocentas técnicas diferentes, desde de ler até dormir, que era a mais comum que eu usava,
até técnica de exército, de relaxar o corpo e tal, de dormir em qualquer lugar e tal. Já eu tentei tudo isso, já tinha tentado não comer até um certo horário, já, sei lá, melatonina, lavanda, tentar dar um soco na minha cara pra eu dormir, tentar deixar alguém me apagar. Enfim, essas últimas eu não tentei não, tá? Mas, quem sabe poderia ter funcionado. E eu não quero que isso seja um vídeo necessariamente sobre os benefícios do sono, mas eu quero mostrar para você uma perspectiva correta e bíblica daquilo que a gente tem tratado aqui, que é justamente da gente tratar o nosso corpo com mordomia. Isso vai envolver tanto o descanso, quanto o sono, quanto o lazer, porque descanso e sono são coisas diferentes. O lazer está envolvido nisso também, o exercício também está envolvido nisso, porque faz parte dessa parte integral, digamos assim, do nosso desenvolvimento. E isso é o que deve fazer parte de nós enquanto cristãos. Porque quando a gente dorme, a gente está declarando a soberania do Criador em ter feito ciclos na natureza. Você vê que o Sol nasce, ele chega no seu ápice e ele vai se pondo. São ciclos naturais. A Terra gira em volta do Sol, a Lua gira em torno da Terra, o tempo e as estações vão passando. A criação tem ciclos. E o sono também é um ciclo, o que chama de ciclo circadiano. E quando você obedece esse ciclo, você está declarando, literalmente, a soberania do Criador em ter feito isso na natureza. Você está também declarando a sua dependência. Nós estamos declarando a nossa dependência do Criador, porque quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, pode acabar o mundo, porque a gente vai apagar e só vai acordar no dia seguinte, aconteça o que acontecer. E outra, se a gente não está descansando, a gente não está entregando as nossas ansiedades diante de Deus. O que Paulo vai falar lá em Filipenses que não é o certo a se fazer. O certo é a gente literalmente entregar a nossa ansiedade diante dele. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e fica com a cabeça muito cheia, a gente não consegue relaxar, não consegue dormir. Às vezes você consegue dormir, mas você acorda cansado no dia seguinte, você não conseguiu relaxar a cabeça do jeito que deveria, e aí você acaba mais cansado, e isso afeta tudo que você vai fazer no dia. Isso é bem complicado, é uma coisa que recorrentemente acontece comigo. Não sei se acontece com você também, comenta aqui para eu saber. E isso também inclui uma coisa que é muito comum com quem trabalha, enfim, que é a insônia. Você deitar na cama e não conseguir dormir de jeito nenhum, ou você acordar no meio da noite. Isso não é normal, pelo menos não deveria ser normal, né? De vez em quando vai acontecer, você vai passar por momentos de estresse, de correria, enfim, muita pressão, onde o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai estar bem alto e você vai acordar no meio da noite. Porque, e outra, o interessante é que o cortisol, ele inibe a produção de melatonina. Eu não sei, não cheguei a fazer exame para saber se eu tenho problema de produção de melatonina, até porque eu tenho isso desde muito cedo, como eu falei para vocês, mas pode ser que seja esse o meu problema. Eu fui tentando tentar burlar essa minha produção natural. Uma coisa agravante também nos nossos dias é justamente a quantidade de tela e de luzes que afetam o nosso ciclo. Então é literalmente a gente tentando ir contra o caminho da natureza, contra os ciclos que Deus estabeleceu, para a gente justamente aumentar a nossa produtividade. E todo mundo sabe que produtividade é sinônimo quase sempre de correria e que vai literalmente deixar você mais acelerado. E quando você vai tentar dormir, parece que o sono vai embora, porque você está muito preocupado com a sua
correria, as coisas que você precisa fazer. Não só o sono é importante para isso, mas também a diversão. Lembra que eu falei para vocês que o lazer tem a ver com isso também? E hoje parece que tudo ficou meio profissionalizado demais. Você não tem... O seu hobby agora é mexer no celular e às vezes até mexendo no celular você começa a querer produzir conteúdo, a querer fazer qualquer coisa, porque até isso deveria virar uma forma de você ganhar dinheiro, ou isso faz parte do seu propósito como ser humano. Isso é... E, gente, vamos refletir aqui por 2 segundos. Se você não consegue parar por um momento e fazer uma coisa porque simplesmente você gosta de fazer aquilo, tem alguma coisa muito errada, né? Você não vai fazer aquilo porque realmente você é bom naquilo, mas porque você gosta. Pô, você deixa pra aproveitar o seu lazer só quando você tá de férias, ou você achar um momento de hobby simplesmente quando não tem mais trabalho para fazer. Às vezes é justamente esse momento de relaxar a cabeça, se entregar realmente ali a um momento de atenção plena, sem celular, sem nada, é o que vai fazer você ser mais produtivo de uma forma muito boa no seu trabalho. É o momento de você desligar a sua cabeça e você se entregar realmente àquela prática ali. E isso inclui também o exercício, até porque, por que não, né? Incluir o exercício como um hobby, para mim é um hobby, né? Eu sou envolvido com treinamento físico já há muito tempo, mas treinar karatê, por exemplo, é muito legal, muito, muito mesmo. Por isso que eu recomendo para todo mundo você treinar alguma luta, alguma arte marcial. Eu atualmente estou treinando mais jiu-jitsu, eu continuo dando aula de karatê, mas o, o jiu-jitsu é o que eu tenho praticado com mais frequência, pelo menos 3 vezes na semana aí eu tô treinando. E o professor falou uma coisa essa semana que claro, a gente já tinha uma coisa que recorrentemente a gente fala para os nossos alunos, mas parece que quando é outra pessoa falando, não sei se por algum motivo faz mais sentido na nossa cabeça. Ele lembrou da ilustração do disjuntor, que quando você entra no espaço de treino, no dojo, no tatame, você, como se fosse desligasse um disjuntor assim, tchá! E aí você esquece tudo que tem ao seu redor e foca só naquilo ali. Na hora de você desligar, esquecer tudo que você veio fazendo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, esquecer, deixa tudo lá fora. Deixa tudo lá fora, porque é nesse momento... Opa, não sei minha luz aqui. É nesse momento que você vai desligar a sua cabeça e vai focar no treino ali. Não porque você é bom naquilo, mas porque você gosta daquilo. E isso é o que vai impulsionar ainda mais esse relaxamento do seu cérebro, da sua mente, que está ocupada demais com a sua produtividade, com as coisas que você precisa fazer, com as coisas que você precisa entregar, as demandas que você tem no seu trabalho. E quando você consegue, de fato, entregar isso e relaxar, você está, de novo, declarando a sua dependência de Deus, que a palavra diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Cara, se você descansar que no fato de que Deus está cuidando de você, é o que vai trazer paz e tranquilidade para a sua vida. Você ter equilíbrio entre trabalho, sono, lazer, é o que vai trazer equilíbrio para você. Naturalmente vai caminhando até que você tenha uma certa paz e tranquilidade. Isso você vai ver como vai afetar no seu sono positivamente, e o ciclo do sono ele vai melhorando naturalmente. Você vai ver isso aí. Uma dica que eu te dou, que foi
importantíssimo para mim. E eu acho que eu já cheguei a comentar isso em outro vídeo. Minha esposa que conseguiu me colocar na linha nesse sentido, é você ter rotina. Isso é uma parte importantíssima do seu sono. E você tentar não dormir menos, mas dormir mais cedo. Você desligar as telas, porque aí isso vai desligando a sua cabeça. Você evitar também ter em casa luzes brancas e azuis, trocar essas luzes por luzes amarelas. Isso vai naturalmente também ativar o começo do seu ciclo circadiano, que é o ciclo do sono. E, como já falei também, isso é parte do ciclo da criação. A gente não foi criado para ficar acordado à noite e dormir de dia. A gente foi criado para dormir de noite e ficar acordado de dia. Quando você obedece esse ciclo, você vai encontrando equilíbrio e descanso. A minha oração é para que você encontre esse equilíbrio. E se você está acordando no meio da noite, talvez, pode ser que seja Deus acordando você porque você está precisando orar mais. Então vai orar, seu atribulado. E, gente, eu vou fazer um anúncio na próxima semana. Você precisa ficar ligado aqui e não perca, tá? Eu muito provavelmente vou diminuir um pouco a frequência dos vídeos por aqui, porque esse último mês eu estava fazendo 2 vídeos, editando os vídeos e postando. Eu vi que a qualidade também não ficou lá essas coisas, não tanto quanto quando eu gravo só falando aqui, mas eu espero conseguir postar pelo menos um vídeo por semana. Se eu conseguir, eu faço 2 vídeos, mas tá bem corrido para mim, porque tem a demanda do trabalho, eu dou aula, sou professor e tenho que fazer mestrado, tenho que cuidar do ministério na igreja no fim de semana, e acaba que eu quero dar bastante foco aqui pro YouTube para criar esse conteúdo para vocês, mas eu vou dar uma diminuída, voltar a postar só um vídeo por semana. E, bom, se eu conseguir organizar isso dentro do meu descanso também, aí eu penso em fazer mais. Mas por hora, fica aqui também o convite para você entrar na minha consultoria e a gente vai montar um treino voltado para o seu objetivo, para as suas individualidades, para as coisas que você tem. Se você quer emagrecer, se você quer ficar mais forte, se você quer desenvolver o que eu tenho falado aqui, que é um corpo funcional, estético, você pode clicar no link aqui que vai direto pro meu WhatsApp e a gente vai conversar, tá bom? Assiste esse outro vídeo aqui, não, vou colocar desse lado. Assiste esse vídeo aqui, porque isso também vai ajudar você muito na sua vida.